Olá, pessoal. Eu sou Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, e hoje vou estar dando continuidade ao nosso estudo 6 sobre o tema Animais, Seres Espirituais. E nesse podcast 6, a gente segue utilizando como base o livro A Questão Espiritual dos Animais, escrito por Irvênia Prado, e a gente entra no tópico que começa falando em que nível evolutivo sensações, sentimentos e emoções começaram a surgir nos animais. E a gente começou a falar um pouquinho sobre demonstrações que muitas vezes os animais manifestam sobre isso, né? Sobre sensações, sobre sentimentos e emoções. E aí, essa temática se desenvolve nesse tópico, primeiro trazendo para a gente algo que o espiritismo também defende, e a gente fala que é um dos preceitos da visão espírita sobre os animais, que o animal é um ser senciente, ou seja, é um ser com que tem a capacidade de sentir. E esse tópico aqui no livro, ele amplia essa questão dizendo o seguinte: já que o animal sente, antes de sentir, o indivíduo, seja ele qual for, homem, animal, precisa identificar o estímulo, precisa saber do que se trata. Em outras palavras, todo ser que sente é um ser inteligente, reforçando aquela visão espírita que, sim, os animais possuem algum tipo de inteligência ainda rudimentar e possuem a capacidade de sentir. E aí, em termos científicos, né, existem várias linhas, e a gente traz primeiro aqui uma contribuição que foi dada ali na década de 60 pelo biólogo Gregory Bateson, que ele falava que o processo cognitivo de manifestação da vida é mental. O que isso quer dizer na prática? Que se o processo cognitivo de manifestação da vida é mental, significa que para você viver nesse plano aqui terreno, para você viver no mundo encarnado, você precisa saber sobreviver, você precisa saber se alimentar, você precisa saber se reproduzir. Então, para você falar de vida, você precisa conseguir atender as necessidades básicas, e isso os animais também conseguem. Eles conseguem se alimentar, eles conseguem, se necessário, caçar, eles sabem se reproduzir para manutenção da espécie, então eles conseguem sobreviver. Então é essa visão de que para você viver efetivamente, você tem um saber, um processo cognitivo associado, ele foi muito importante no seguinte sentido, no sentido de que ele abriu uma visão mais completa para essa dimensão abstrata do que é a mente, do que é essa inteligência enquanto atributo de todos os seres vivos. E aí, ainda dentro da ciência, isso aí aconteceu em 1960, né? Ainda dentro da ciência, em 2012, teve uma outra frente conduzida pelo norte-americano Philip Lowe, que era de Stanford, lá nos Estados Unidos, e ele conduziu um simpósio no Reino Unido para conseguir a assinatura de vários neurocientistas. Foram 26 neurocientistas de variadas partes do mundo que declaram admitir que os animais têm consciência. Então, gente, olha o peso disso. 26 neurocientistas, não sou eu falando aqui, são pessoas que dedicam a vida à ciência, que estudam, que acompanham processos, que fazem teste, e nesse simpósio teve a assinatura desses 26 profissionais afirmando que os animais têm sim consciência. Então, cada vez mais se torna menos uma questão de opinião e mais uma questão de provas concretas. E falando em provas concretas, tem mais um estudo que o material aborda, que eu achei muito, muito interessante, que aí são estudos mais recentes, tá? Realizados com cães, de ressonância magnética funcional feita em áreas cerebrais específicas, que são áreas cerebrais que ativam ao ouvir determinados tipos de som. E aí, nessas áreas, os estudos mostram que, por exemplo, quando um cachorro ouve a voz carinhosa do seu tutor, é como se certas áreas associadas à percepção e processamento da voz ativassem. E essas áreas são similares às áreas que são ativadas com esses mesmos estímulos dentro do cérebro humano.
Então, e o que é mais interessante ainda é que além das áreas sensoriais ali, quando eu tô falando sensoriais, a área auditiva, quando tá ouvindo a voz do tutor, ou a área visual, quando ele associa com a imagem do tutor, a outra área cerebral que é ativada é o córtex terciário associativo. O que é esse córtex? O córtex terciário associativo é o córtex da área pré-frontal, que está associado com o processamento de funções cognitivas mais elaboradas. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Você tem um experimento, ressonância magnética feita em cachorros, que ativa o cérebro deles, ali a parte sensorial, quando ele escuta a voz do tutor e associa com a imagem do tutor, e ativa também o córtex pré-frontal, que está associado a essas funções cognitivas mais elaboradas. Então, isso daí é uma sinalização de que os cães estão interpretando cognitivamente o que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo. Então, assim, ele consegue fazer algum nível de conexão entre aquela visão, aquele áudio e qual é a sensação, qual é o sentimento que provoca. Isso é uma evolução muito grande, porque cada vez mais cientificamente é provado que os animais, mais uma vez, como eu sempre falo, em grau diferente do humano, mas eles já têm sim algum processamento cognitivo mais elaborado. E aí um livro segue para o próximo tópico que eu vou trazer aqui, que são patamares de emoções. Então, se a gente fala que sente, que pensa, que tem emoção, mas que são em níveis mais rudimentares, vamos entender um pouquinho melhor esses patamares falando das emoções, tá? Então, o livro traz 3 grandes grupos. As emoções chamadas de primárias, e aí a gente está botando medo, raiva, surpresa, alegria, tristeza, repulsa, que tem em todos os seres, inclusive os animais, tá? Então é admitido em várias espécies de animais essas emoções. Você tem as emoções sociais, que aí, por exemplo, a gente está falando de constrangimento, de vergonha, de arrogância, de submissão, de culpa, mas também está falando de contentamento, está falando de admiração, está falando de gratidão. São emoções sensoriais, não, sociais, porque ela é sobre algo ou sobre alguém. Você sente esse constrangimento de uma situação, você sente culpa por alguma coisa, você sente gratidão por alguém. E como é que é isso dentro dos animais? Várias dessas emoções podem ser identificadas em algumas espécies de animais. Então vamos lá. No grupo das emoções primárias está presente na grande maioria dos animais. As emoções sociais são identificadas em alguns tipos de animais. Então vamos falar alguns exemplos. Por exemplo, quem nunca viu um cachorro se demonstrar mais acolhido, mais quieto quando está levando uma bronca dos tutores depois de ter feito alguma bobagem? Gorila também, em certas situações, exibem arrogância. Os lobos, quando estão ali dentro da alcateia, dependendo da posição hierárquica, se estiver falando com um lobo que é o alfa daquela alcateia, alguns lobos podem demonstrar submissão. Então, certas espécies já demonstram essas emoções mais sociais. E por fim tem o terceiro grupo, que é o grupo mais elaborado, que são dos sentimentos, que aí você está realmente refletindo sobre aquela emoção. Então você sabe o que você está sentindo, você tenta identificar o porquê você está sentindo. Então assim, esse daí é muito difícil de você conseguir identificar nos animais e afirmar. Mas estudos como o da ressonância magnética, que são provas das áreas ativadas no cérebro desses animais diante de algumas circunstâncias, como aconteceu lá nesse experimento com os cachorros, trazem um indicativo de que eles têm uma interpretação cognitiva do que estão sentindo. Mas você não consegue simplesmente olhar para um animal e fazer ele associar. Então, vou dar um exemplo prático. Quando eu falo muito de cachorro, tá, gente? Aqui é o animal que eu tenho mais experiência direta. Se o cachorro faz xixi no lugar errado e você mostra aquilo na hora que acontece, na maior parte das vezes ele vai demonstrar constrangimento, vai demonstrar vergonha, vai até tentar fugir de você. Mas não adianta depois de horas você ir lá brigar, gritar. Às vezes ele pode até se lembrar que fez alguma bobagem, mas a associação não é tão direta. Então o que eu tô querendo dizer vou ler o termo aqui exatamente.
é muito difícil identificar sentimentos mais elaborados em animais e ainda ter certeza de que eles sabem. Então, num experimento você consegue visualizar isso. Na convivência prática, você não consegue afirmar essa compreensão. Então, é uma percepção mais complexa do que propriamente você notar os sentimentos primários e os sentimentos sociais. Esses são muito mais nítidos na convivência. Os sentimentos do terceiro, as emoções, né, primárias e sociais, são muito mais nítidas na convivência. Os sentimentos vai além de muitas vezes um experimento, como a gente falou, ou de efetivamente uma prática que você consegue associar certos tipos de reação com distanciamento mais de longo prazo entre causa e efeito. Então é isso, tá, gente? E aí a gente muda um pouquinho o tópico, mas não completamente, que a gente está falando de tristeza, a gente está falando de sofrimento, a gente está falando de reações, né? E aí a gente entra no tópico animais e sofrimento. Então a pergunta é: por que nós sofremos? Os animais também sofrem? E aí a gente começa falando, associando exatamente com a questão humana, né? Todo tempo, nós humanos somos bombardeados com notícias. E muitas vezes essas notícias não são positivas. Se você liga no noticiário, é violência, é doença, é acidente, é tragédia. Então, assim, se basta ligar uma televisão que muitas vezes você é inundado de notícias ruins. E a própria vida, né? A gente passa por momentos bons, mas passa por desafios também. Então, assim, é inerente à humanidade falar que a gente passa por sofrimentos. Mas e os animais, eles passam também? E a gente precisa entender, primeiro, que os animais têm os mesmos sofrimentos físicos que nós humanos. Eles apresentam doença, eles às vezes nascem com algum tipo de malformação, eles desenvolvem doenças como, por exemplo, câncer, doenças infecciosas, doenças cardíacas, eles podem ter algum problema de locomoção, eles podem ter algum problema de cegueira, eles podem adquirir doenças durante a vida. Então, eles sofrem de todos esses tipos de sofrimento físico e também do sofrimento físico oriundo do ambiente. Então, dependendo das circunstâncias que eles vivem, eles podem ter medo de sentir fome, de se sentir abandonado, de ter frio, de sofrer crueldade, como muitas vezes acontece na rua. Então, assim, é inevitável a gente pensar que sim, os animais também sofrem. Se eles são submetidos às mesmas coisas fisicamente e emocionalmente que nós humanos somos, eles efetivamente sofrem. Mas por que os animais sofrem, né? Porque a gente fala muito, até dentro do espiritismo mesmo, que o sofrimento ele vem como uma espécie de oportunidade. Não é castigo, não é punição, mas muitas vezes o sofrimento é uma oportunidade de resgate ou uma oportunidade de aprendizado. Então, a gente enxerga o sofrimento como um meio de algo, um instrumento para algo. Mas por que o animal teria que sofrer se definitivamente ele não tem nem compreensão para poder ter que resgatar alguma coisa? E aí vamos ver o que o Livro dos Espíritos traz para a gente. É no item 602, onde Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Resposta: pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Então a gente começa a ver nessa resposta que não, os animais não passam por expiação. Eles passam sim pelo sofrimento, porque muitas vezes esse sofrimento é um meio de evolução, é um meio de aprendizado, é uma ferramenta para que aquela espécie animal consiga evoluir. Mas eles não têm o que resgatar, porque eles não têm a responsabilidade de um livre-arbítrio pelos seus atos e escolhas. Então eles não têm o mesmo grau de responsabilidade que nós humanos temos. Então eles precisam sim passar por esse sofrimento como força motriz de evolução, como oportunidade de evolução, mas não como expiação ou resgate de nada. E aí, ainda na continuação disso, tá, pessoal? Eu trago aqui uma passagem que também tem nesse livro da Irvênia, que ela cita um livro, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, que foi escrito por de Herculano Pires, tá? Conforme lembra Kardec. Tudo se encadeia no universo.
Sofre a pedra, sofre o vegetal, sofre o animal e sofre o homem em cada curva implacável do desenvolvimento das suas potencialidades. E aí, ainda nesse livro, tem a pergunta novamente, né? Por que sofrem os animais? Onde Herculano responde: sofrem porque evoluem. E porque toda evolução, consciente ou inconscientemente, é sempre acompanhada das dores do parto, que anunciam as transações evolutivas para planos superiores. A dor apresenta-se em todo o cosmos como decorrência natural dos processos evolutivos. É uma consequência dos esforços dispendidos pelos seres em luta com os obstáculos internos e externos que se deparam nos caminhos da evolução universal. Então, o livro Herculano reforça, para Kardec essa visão de que muitas vezes, para que a gente evolua, tendo ou não consciência disso, a gente precisa passar por dificuldades que nos desafiam a oferecer o nosso melhor cognitivamente, o nosso melhor fisicamente e mais para frente, aí falando de humano, o nosso melhor moralmente. Então, quando a gente passa por esses sofrimentos, quando os animais têm que passar por esse sofrimento, não é enquanto resgate de nada, é enquanto processo evolutivo, oportunidade de desenvolver potencialidades que são, através desse enfrentamento dos obstáculos internos e externos, que são ferramentas para futuramente conseguir galgar aí outros passos da sua jornada evolutiva. E aí, fechando esse conceito inicial, de sofrimento dos animais, eu vou trazer aqui o que Emmanuel, o grande espírito ali que trabalhava, que dentre várias outras coisas, trabalhava ali com Chico Xavier, ele traz essa visão no livro Almas da Vida, tá? E aí, a primeira pergunta é aquela que a gente acabou de dizer aqui. Se os animais não têm a lei da ação e da reação, já que ele não tem culpa a expiar, de que maneira, por que eles passam por esses sacrifícios e aflições? E aí a resposta vem falando: ninguém sofre tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para evoluir. É assim que o animal atravessa longas eras para instruir-se. Espírito nenhum obtém elevação por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente, para atingir a auréola da razão, deve conhecer uma fileira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Olha como isso é rico, né? Mais uma vez, Emmanuel traz essa visão que a gente já deu em exemplos anteriores, de que nem sempre é sobre sofrer por uma culpa ou por uma expiação. Às vezes é ferramenta de progressão, de evolução. Então, esse processo de sofrimento, muitas vezes, ele é o instrumento para que o animal consiga evoluir e trabalhar essa inteligência, essa razão, esses sentimentos, essas funções cognitivas mais elaboradas do cérebro. Então, dando continuidade, o animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecer os seus comportamentos. Assim como o homem hoje esforça para poder fazer a reforma íntima. É como se a gente estivesse numa escalazinha, o animal se esforçando para trabalhar aquele princípio inteligente que já possui, para esse princípio inteligente se transformar numa consciência mais completa, numa razão efetiva e num livre-arbítrio estabelecido. Da mesma forma que o homem, enquanto já tendo adquirido essas características, esforça para praticar a reforma íntima e trabalhar moralmente nos aspectos que ele sabe e que ele tem consciência e que ele precisa ter consciência de que precisa trabalhar. Então, gente, nós somos levados, a concluir que existe o sofrimento expiação, que está aí dentro da ótica dos seres humanos também. O ser humano tem o sofrimento educação,
que é para angariar a ferramenta para evoluir, e tem o sofrimento expiação, que é para resgatar erros pretéritos. Já os animais, eles têm o sofrimento educação, que é para ser ferramenta da evolução deles. Então, essa é a diferença. Os homens passam por esses dois tipos de sofrimento, os animais passam, não dois tipos de sofrimento, dois tipos de razões para sofrer, resgate ou evolução, e os animais sofrem para poder ter ferramentas para evoluir. Então a gente já entendeu por que os animais sofrem e que de fato os animais sofrem. Mas e como é que funciona quando o sofrimento dos animais é causado pelo ser humano? Aí a figura é outra, né? Porque aí traz muita responsabilidade para nós humanos, e responsabilidade essa que não é legal. Não é legal causar o sofrimento em nada nem em ninguém. E também da mesma forma não é legal o homem causar sofrimento em seres inferiores da escala evolutiva e que precisam da nossa ajuda para evoluir, e não das nossas ações causando algum tipo de dor ou prejuízo ou sofrimento a eles. Então, eu fecho nesse tópico já adiantando que no nosso próximo encontro, no nosso próximo podcast, a gente vai continuar na temática do sofrimento dos animais, mas agora não aqueles sofrimentos naturais inerentes ao processo evolutivo, e sim ao sofrimento dos animais causados pelo ser humano. Tá bom, pessoal? Então é isso. Até o próximo encontro. Agradeço a todos. Um grande beijo. Tchau, tchau. E podem ficar à vontade para qualquer dúvida ou comentário, tá? Eu ou qualquer trabalhador do GRESG seguimos à disposição aí para trocarmos uma ideia sobre o tema. Beijo, muito obrigada.